Olá, você vai ver nesta edição. Prefeito terá que restituir os cofres públicos do município de Porto dos Gaúchos. Ex-gestor comprova a restituição e falta de servidora e processo é julgado improcedente. TCE mantém suspenso o pregão presencial da Prefeitura de Campo Verde. TCE capacita servidores para a elaboração de relatórios de contas de governo. Os detalhes agora no TCE Notícias. O prefeito de Porto dos Gaúchos terá que devolver dinheiro aos cofres públicos. A decisão foi tomada na primeira Câmara de Julgamento deste Tribunal de Contas, porque o gestor não cumpriu determinações. Veja os detalhes. A Prefeitura de Porto dos Gaúchos descumpriu duas determinações feitas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, resultando em uma representação de natureza interna. Na determinação número 1 do Acórdão 2134 de 2015, a atual gestão deveria tomar as medidas necessárias para o cumprimento dos prazos relativos aos pagamentos das obrigações previdenciárias, para evitar juros e multas, além do gestor Moacir Pinheiro Piovesan restituir aos cofres públicos municipais o montante de R$ 5.920,86. Já a determinação número 2 do Acórdão 234 de 2015 previa que a Prefeitura de Porto dos Gaúchos tome medidas para adequar a legislação do município em conformidade com o TCE no prazo de 120 dias, tornando eficiente a prestação de contas de diárias dos servidores. Em defesa, o interessado alegou que não foi estipulado um prazo para o cumprimento da determinação de restituição e pagamento da multa. Além disso, o gestor relatou que um recurso ordinário com o objetivo de reformar a decisão foi interposto e aguarda julgamento. A determinação, ela tem amparo legal, ela não é uma recomendação, não é uma sugestão de adoção de medida pelo gestor. Ela é uma determinação, chama-se determinação legal, e ela é dirigida à atual gestão. Então não há efeito suspensivo em relação à determinação. O gestor que foi sancionado, muito bem, ele apresenta o recurso tem efeito suspensivo, ele tinha um prazo para recolher uma multa, este prazo fica suspenso enquanto o recurso ordinário é apreciado. Agora, o cumprimento da determinação pela atual gestão não fica suspenso em virtude do recurso. Diante disso, o conselheiro relator Luiz Henrique Lima votou por conhecer a representação e julgar procedente em razão do descumprimento das determinações e multar Moacir Pinheiro Piovesan no valor total de 21 UPFs. TCE julga a representação interna envolvendo a Prefeitura de Itapurá. O processo foi analisado pelos membros da segunda Câmara de Julgamento. Confira. A representação interna foi aberta com a finalidade de apurar supostas irregularidades no pagamento de despesas com subsídios e contribuições previdenciárias da ex-servidora da Prefeitura de Itapurá, Marielle Teles Astorga, sem a respectiva prestação de serviços durante a administração de Luiz Humberto Eikoff. Segundo o relator do processo, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, o ex-gestor municipal reconheceu a falha ligada ao pagamento indevido das contribuições previdenciárias patronais no valor de quase R$ 1.500. O ex-prefeito justificou que esse erro ocorreu devido à troca do sistema ACP pelo atual Gestec. Além disso, o ex-gestor comprovou com documentos que esse valor foi devidamente devolvido aos cofres públicos, motivo pelo qual o relator afastou essa irregularidade. Já quanto ao pagamento de subsídios, o relator apontou que ficou comprovado que a ex-servidora não recebeu salários indevidos. Também ficou atestado que o ex-gestor não mais respondia pela prefeitura à época do ocorrido. Estou demonstrado nos autos que nesse período a ex-servidora estava afastada de suas atividades e não estava em gozo de licença, ocasião em que foi penalizada com falta. Logo, não tinha direito de receber remuneração.
Desse modo, não vislumbra elemento suficiente capaz de configurar a má-fé da servidora quando do recebimento desses valores. Pelo contrário, resta evidenciado o erro da administração em não providenciar o desconto em folha de pagamento. No que tange à responsabilização do ex-gestor, em consonância com o parecer ministerial, afasta sua responsabilidade, tendo em vista que ele não era gestor à época dos fatos. Diante disso, essa representação interna foi julgada improcedente. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso manteve suspenso um pregão presencial da Prefeitura de Campo Verde. A decisão, adotada por meio de medida cautelar, foi homologada em sessão ordinária do Tribunal Pleno. Acompanhe. A representação de natureza externa foi proposta por Costa Oeste Serviços de Limpeza. O advogado representante argumentou a existência de suposta irregularidade relacionada à empresa vencedora do maior lote do certame, a Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços de Sorriso, pois sendo ela qualificada como cooperativa de mão de obra não poderia, em tese, participar de licitações, pois a licitante vencedora se serviria da intermediação de mão de obra com seus cooperados para a execução do objeto contratado, evidenciando os aspectos de subordinação, habitualidade e remuneração, o que caracterizaria vínculo empregatício e geraria encargos ao erário. E por essas razões, ela não poderia participar da disputa. Nos contratos de prestação de serviços, o TST tem considerado a administração pública como responsável subsidiária pelas obrigações trabalhistas deles decorrentes, a despeito do que dispõe o artigo 7.1 da Lei 8666 de 93. Como suporte a essa tese, citou a súmula 281 do TCU, que consta o entendimento de que é vedada a participação de cooperativas em licitação quando pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade. O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, explicou que é permitido a participação de cooperativas em licitações, desde que não envolvam atividades que demande a existência de vínculos empregatícios, uma vez que cooperados são autônomos. Ele ainda justificou o voto dizendo que o objetivo é justamente evitar a ocorrência de determinados fatos, impedir que se consume uma violação à ordem jurídica, a partir de presunções cautelares realizadas para estancar seu prosseguimento, evitando que se culmine numa agressão maior e mais intensa ao ordenamento jurídico e ao erário. Com esse entendimento, o relator do processo homologou a medida cautelar que determinou que se mantenha a abstenção da continuidade do processo licitatório relativo ao lote 11 do pregão presencial número 10 de 2018 da Prefeitura de Campo Verde até o julgamento do mérito desta representação externa. A presente suspensão do lote 11 busca reprimir a continuidade de potencial irregularidade, impedindo que consuma uma agressão maior e mais intensa ao ordenamento jurídico e ao erário. Por essas razões, resumidas agora, em sede de cognição sumária, fundado no princípio da ponderação, adotei a medida cautelar requerida para resguardar a administração e determinei, entre outras medidas constantes na íntegra desse voto, que a Prefeitura de Campo Verde se abstivesse de dar continuidade ao procedimento licitatório relativo ao lote 11 do pregão presencial 10 de 2018, até o julgamento do mérito dessa representação de natureza externa. O Tribunal de Contas de Mato Grosso está capacitando servidores para a elaboração de relatório de contas de governo municipais. Veja os detalhes. Ministrada por Ed Carlos Lima Silva e Laura Cristina Correia de Almeida Mendes, a oficina busca capacitar auditores públicos externos, técnicos de controle e auxiliares de controle externo lotados na SESEX para a elaboração, conferência e validação dos dados dos relatórios de contas de governo municipais. Nós estamos trazendo as principais modificações e novidades do sistema Conex, que é um sistema que a gente utiliza para o levantamento das contas anuais de governo dos municípios do estado.
A oficina, realizada no Laboratório de Informática da Escola Superior de Contas, tem duração de 3 dias e conta com a participação de cerca de 20 servidores. Com esses ensinamentos, os auditores podem aprimorar os conhecimentos para melhorar a elaboração dos relatórios que serão apreciados pelos conselheiros. Nós estamos aqui disponibilizando todas as fontes de informações, onde os auditores podem buscar os dados, buscar as informações para a confecção do relatório. Para os participantes, as ferramentas usadas pelo controle externo, como o sistema Conec e Aplique, auxiliam nas análises do processo. São ferramentas facilitadoras na hora de realizar as análises, em que são disponibilizadas cartilhas e informações para que possamos realizar as análises com aprimoramento e facilita o trabalho do auditor, dos técnicos, dos auxiliares. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais!